Olá, pessoal. Dando continuidade aqui, então, ao nosso curso de Introdução à Meteorística, nessa segunda parte da aula, nós vamos ver, basicamente, sobre modelagem matemática do problema de corte de estoque, mas no caso unidimensional. O caso bidimensional a gente vai ver nas próximas aulas. Bom, a formulação do problema de corte de estoque, ela foi proposta por Gilmer e Montgomery em 1961, e no trabalho de 63 ele também trata dessa formulação. Essa é a formulação mais clássica que a gente tem do problema, e é uma das mais usadas, tá? Vou apresentar essa aqui para vocês, porém, essa formulação, ela não foi a primeira proposta para representar um problema de corte de estoque. A gente vai ver mais no finalzinho da aula, que Kantorovich já tinha proposto uma modelagem para o problema de corte lá em 1939, tá bom? Mas essa formulação de Gilmer e Montgomery é a mais clássica para o problema. Então, eu vou começar agora definindo o que é um problema de corte de estoque unidimensional, para então a gente depois ver como modelar esse problema. Então, suponha que estão disponíveis em estoque barras grandes, de um único comprimento, que eu estou chamando de L, e que são demandados um conjunto de M tipos de barras pequenas, que a gente chama de itens, e essas barras têm comprimento LI, onde o I aqui, então, vai variar de 1 até E. E DI vai ser a demanda de cada um desses itens demandados. O problema de corte de estoque unidimensional, então, ele vai consistir em produzir esses itens a partir do corte dos objetos, né, que são as barras grandes, de forma que a demanda dos itens seja atendida e uma certa função objetiva seja otimizada. Essa função objetiva, ela pode ser, por exemplo, a minimização da quantidade de objetos cortados, ou então a minimização da perda de material nos objetos. Bom, para a gente falar em problema de corte de estoque, a gente vai falar de padrão de corte. Então, agora eu vou definir o que é um padrão de corte. Então, o padrão de corte nada mais é que a maneira como um objeto em estoque é cortado para produzir os itens demandados. Ou seja, é a forma como os itens são arranjados dentro do objeto para serem cortados. Essa definição, ela vale para qualquer dimensão de problema, tá? Unidimensional, bidimensional, tridimensional. Bom, um padrão de corte, ele pode ser representado através de um vetor, eu estou chamando esse vetor aqui no caso de A, e cada coordenada desse vetor, representada por aí, nos diz a quantidade de vezes que um certo tipo de item aparece no padrão. Então, por exemplo, aqui no meu vetor A, se eu tenho M tipos de itens, ele é de dimensão M, e cada uma de suas coordenadas vai me dizer quantas vezes o item aparece nesse padrão. Coloquei aqui um exemplo para ilustrar padrões de corte, no caso unidimensional. Então, eu tenho aqui disponível em estoque objetos de um único tamanho, e 4 tipos de itens demandados, com tamanhos diferentes, né? Então, aqui do lado esquerdo desse slide, eu coloquei 4 exemplos de padrão de corte para essa situação, né? Então, dado um objeto de um único tamanho, eu representei aqui 4 possíveis padrões de corte. Aqui no meio, então, eu tenho a representação de cada um deles. Então, por exemplo, o padrão de corte 1, ele contém 2 unidades do item tipo 1, então, aqui a coordenada A e 1, né, a 1 é 2, não tenho nenhuma unidade do item 2, nenhuma unidade do item 3 e uma unidade do item 4. O segundo padrão, que eu estou chamando de A2, ele não contém nenhuma unidade do item tipo 1, ele contém 2 unidades do tipo 2, 2 do tipo 3 e nenhuma do tipo 4. O terceiro padrão de corte, ele contém uma unidade do 2, então vai ficar 0 no 1, 1 no 2, nenhuma do tipo 3 e 4 do tipo 4. E, por fim, o último padrão, ele contém somente
o item 2 3 vezes, então vai ficar 3 aqui na segunda posição e 0 nas demais. Esses 3 primeiros padrões de corte, como ele é composto por mais de um tipo de item, esse padrão de corte é chamado do tipo não homogêneo. Já o último, que é composto por um único tipo de item, aqui no caso o item 2, ele então é denominado padrão de corte homogêneo. Além disso, a gente pode ver que os 3 primeiros padrões de corte, eles não têm perda nenhuma, ou seja, eu estou usando o objeto em sua totalidade. Já o último padrão de corte, ele tem aqui uma perda. Porém, essa perda, o tamanho dela é menor, o tamanho dessa perda é um tamanho menor que o tamanho do menor item, tá? Então, por exemplo, se o menor item aqui no caso é o item 4, se ele tem 5 centímetros, essa perda vai ser, o tamanho dela vai ser menor que 5 centímetros, tá bom? Porque se eu tivesse pelo menos 5 centímetros aqui, eu colocaria um item 4, isso não seria uma perda para mim, ok? Muito bem. Então, vou apresentar agora aqui um exemplo, e a partir desse exemplo, a gente vai determinar os possíveis padrões de corte para esse exemplo, e além disso, depois eu vou apresentar a modelagem para o problema de corte baseado nesse exemplo também, dando a dimensão as demandas desses itens. Então, eu tenho aqui disponível um único tipo de objeto de tamanho 11 centímetros, e 3 tipos de itens demandados. O primeiro tem comprimentos 3 centímetros, o segundo 4 e o terceiro 5. Bom, considerando essa situação, aí eu consigo, então, determinar todos os possíveis padrões de corte para esse objeto, considerando somente esses 3 tipos de itens. Ou seja, eu vou determinar padrões onde eu vou observar quantas vezes cabe o item 3 no meu objeto. Então, por exemplo, o item 3 tem 3 centímetros, então ele vai caber 3 vezes, e aí eu vou ter uma perda de 2 centímetros. Esse padrão, então, ele vai ser representado pelo vetor 300, né, porque ele só vai conter o item 1, com uma perda de 2 centímetros. E aí eu vou fazer isso, todas as possíveis combinações desses 3 itens nesse objeto e determinar todos os possíveis padrões de corte. Então, nesse caso, considerando padrões homogêneos e não homogêneos, e aí com qualquer tamanho de perda, não só perda onde o tamanho da perda é menor que o tamanho do menor item, eu consigo determinar 13 possíveis padrões de corte, tá? Então, aqui o primeiro padrão é aquele que eu falei para vocês, né, um padrão homogêneo, onde cabe 3 vezes o item 1, o segundo também é homogêneo, 2 vezes o item 1, só que aqui uma perda grande de 5. Esses padrões, eles não são considerados muito úteis, porém, às vezes, para atender a demanda, a gente necessita de algum padrão de corte nesse sentido, tá? E aí, a terceira opção é um padrão, no terceiro padrão eu tenho uma unidade do item 1, e aí eu fiz a mesma coisa para o padrão, para o item 2, né, os padrões homogêneos, cabe 2 vezes no primeiro e 1 vez no segundo, e o terceiro item também os padrões homogêneos, 2 vezes no primeiro padrão e 1 vez no segundo. E a partir do nono padrão são os padrões não homogêneos, tá? Eu fui fazendo as combinações. Então, por exemplo, o padrão 8 cabe 2 vezes o item 1, 1 vez o item 2, com uma perda de 1 centímetro. Por exemplo, aqui o padrão 11, cabe 1 vez o item 1, 1 vez o item 2, com 4 centímetros de perda. O item 10, o padrão 10, cabe 1 vez o item 1, 2 vezes o item 2 com perda 0.
E o último padrão aqui, uma vez o item 2, uma vez o item 1, 2 centímetros de perda. Então, a gente não consegue, com esses dados, a gente não consegue nenhum outro possível padrão de corte, tá bom? Esse é um exemplo pequeno. E aí, como que fica, então, a modelagem matemática para esse problema de corte de estoque unidimensional? Lembrando que para a gente modelar um problema, a gente tem que definir quais são as variáveis desse problema, o conjunto de restrições e a função objetiva. Eu estou considerando aqui um exemplo de onde eu tenho somente um único tipo de objeto em estoque em quantidades ilimitadas, tá? Bom, então, quais são as variáveis que vão representar esse problema, as restrições e a função objetiva? Então, eu estou chamando de XJ as minhas variáveis, onde elas vão representar o número de objetos cortados de acordo com o padrão de corte J. Restrições, eu vou ter restrições de atendimento à demanda, né, porque eu tenho que atender a demanda dos meus itens, e também as restrições de não negatividade, porque eu não posso cortar um número negativo de itens, e integralidade das variáveis, porque eu não posso cortar meio objeto, né? Ou eu corto o objeto naquele padrão, ou eu não corto o objeto inteiro, ou eu não corto o objeto, né? Como função objetiva para esse problema, eu posso, então, tanto minimizar o número de objetos cortados, ou então a perda de matéria-prima, ou a perda de material nos objetos. Bom, como índices, então eu vou usar I para o tipo de item, e ele varia de 1 até M, e J para o padrão de corte que eu estou representando. E, no caso, esse padrão é unidimensional, porque a gente está tratando do problema de corte unidimensional. E esse padrão varia de 1 até N. Além disso, eu vou precisar de alguns parâmetros aqui para representar o meu modelo. Então, DI vai ser a quantidade demandada do item tipo I, a IJ vai ser o número de peças do tipo I que faz parte do padrão J, e CJ vai ser a perda associada a esse padrão de corte, ou seja, é aquela quantidade que eu não usei do meu objeto. E como eu já tinha falado, então XJ são as variáveis de decisão, que vão representar o número de objetos cortados de acordo com o padrão de corte J. Então, aqui, se eu considerar a função objetiva de minimizar o número de objetos cortados, essa é a representação do modelo matemático, tá? Então, aqui eu estou minimizando x1, x2 até xn, onde x1 e x2 são os meus objetos, né? Na verdade, os meus objetos não, são os meus padrões de corte, né? Então, x1 é o padrão 1, x2 é o padrão 2 e o xn é o padrão n. E minimizar o número de padrões é equivalente a minimizar o número de objetos cortados, certo? Então, eu tenho aqui o meu conjunto de restrições, que é de atendimento à demanda. Então, eu vou ter uma restrição para cada tipo de item. Então, na primeira, tudo o que eu cortar do item 1 em todos os padrões tem que ser maior ou igual que a sua demanda. E a mesma coisa para o item 2 até para o enésimo item. E aqui embaixo, na última linha, as restrições de não negatividade e integralidade. Bom, quais são as principais dificuldades com esse modelo matemático, né? Justamente a quantidade de variáveis que esse modelo apresenta. Então, se eu tenho vários itens, né, uma quantidade grande de itens, a quantidade de padrões de corte, ela é muito grande. E a outra, né, o que acaba dificultando a resolução, então, em problemas práticos, essa quantidade de variáveis, ela pode ser centenas de milhares de variáveis, né, centenas de milhares de padrões de corte possíveis,
porque isso é combinatorial. E a outra dificuldade também é justamente relacionada à integralidade das variáveis. E aí, nas próximas aulas, quando a gente falar sobre métodos de resolução, a gente vai tratar, então, dessas dificuldades que o modelo apresenta, tá? Bom, se eu tivesse modelando a função objetivo, que consiste em minimizar a perda total de material, a única coisa que vai mudar no modelo é justamente a função objetivo, onde eu tenho aqui que multiplicar cada padrão de corte pela perda associada, tá? Que eu estou representando aqui pela variável C. Coloquei aqui, então, um exemplo completo agora, né? Então, nesse problema, eu tenho também um único tipo de objeto, que é o mesmo usado no exemplo anterior, de 11 centímetros, os mesmos 3 itens, né? Só que agora eu apresentei, então, aqui a demanda desses itens. Então, o item 1 tem uma demanda de 4, o item 2 de 3 e o item 3 de 2 unidades. Então, eu quero representar, então, o modelo matemático desse problema. Quero representar esse problema através de um modelo matemático, né, na verdade. Bom, naquele exemplo, a gente já determinou, então, todos os possíveis padrões de corte para esse problema. Então, cada coluna aqui do meu conjunto de restrições vai ser formada por esses padrões. O meu vetor D de termos independentes é esse aqui, 4, 3, 2. E aqui embaixo eu já tenho a perda de cada padrão, que são os coeficientes que vão fazer parte da minha função objetivo. Então, colocando todas essas informações no modelo representado dessa forma, eu tenho o modelo do problema dado, tá? Do exemplo 3, tá? Então, essa é a representação, esse é o modelo matemático que representa esse problema dado. Então, a função objetivo, né? Aqui, os padrões 9 e 10 com perda zero, se eu não quisesse colocar aqui na função objetivo, eu não precisaria, tá bom? E aqui eu tenho as 3 restrições, uma para cada tipo de item, e as restrições de não negatividade e integralidade das variáveis. Esse mesmo problema, se eu quisesse representá-lo com a situação onde eu vou minimizar o número de objetos cortados, bastaria retirar aqui os coeficientes na frente das variáveis x, tá? E a modelagem continuaria sendo a mesma. Deixei aqui um exercício para vocês fazerem depois, para treinar a modelagem desse tipo de problema. Então, aqui eu tenho uma indústria de papel, onde ela produz jumbos, né, que são os objetos de largura 400 centímetros. Esses jumbos devem ser cortados em bobinas menores, que são os itens, nas larguras e quantidades demandadas, aqui conforme a figura. Então, aqui tem as dimensões das bobinas menores e as respectivas demandas. E aí eu estou pedindo para vocês determinar um modelo matemático para representar esse problema, usando pelo menos 10 diferentes padrões de corte, tá? Então, com esses 4 itens, vocês vão conseguir várias combinações, né, determinar vários padrões de corte. Então, seleciona 10 padrões de cortes, aí segundo algum critério de vocês, homogêneos e não homogêneos, para escrever a modelagem matemática para esse problema, tá bom? Eu coloquei aqui um exemplo com somente 6 padrões de cortes para ilustrar para vocês, para quem tiver com dificuldade. Então, aqui são 6 padrões que eu representei, e o modelo de acordo com esses 6 padrões, tá? O ideal, né, quando a gente vai modelar um problema, a gente precisa, então, colocar todos os possíveis padrões de corte, porque se eu não coloco nenhum, se eu deixo de colocar algum possível padrão de corte, eu não vou encontrar, ao resolver esse modelo, eu não vou encontrar a solução ótima para ele, tá bom? Porque pode ser que algum padrão que eu deixei de fora poderia fazer parte da solução ótima desse problema.
Tá? Bom, agora, se tratando de vários tipos de objetos em estoque, como que fica a modelagem, né? Porque no primeiro caso, eu só tinha um tipo de objeto. Agora, eu posso ter vários tipos de objeto. Quando eu tenho vários tipos de objeto, eu vou acrescentar um índice a mais, tá bom? Então, agora eu vou ter o índice K, que vai me dizer em qual objeto eu vou estar considerando. Então, os parâmetros vão ser os mesmos, então, agora eu tenho o CJK, que vai me dizer qual que é a perda de material no padrão de corte J no objeto tipo K. A IJK vai ser o número de itens do tipo I no padrão de corte J no objeto tipo K. DI, a demanda do item tipo I. EK vai ser a disponibilidade em estoque do objeto tipo K. E as minhas variáveis vão ser YJK, ou seja, o número de objetos tipo K cortado no padrão de corte J. Então, a modelagem matemática para esse problema é essa daqui. Então, eu estou minimizando aqui a perda de material, então, estou minimizando CJK e YJK. Aqui, a primeira restrição é referente ao atendimento à demanda dos itens. Então, tudo o que eu corto do item I, em todos os tipos de objetos, em todos os padrões, tem que ser igual à demanda. Eu poderia também colocar aqui a restrição do tipo maior ou igual, mas eu quis exemplificar a igualdade. E aqui, como eu tenho objetos disponíveis em estoques, então eu acrescento essa restrição, né? Então, eu não posso cortar mais objetos do que eu tenho em estoque. E, por fim, aqui as restrições de não negatividade e integralidade das variáveis. Tá? Então, a formulação ela é muito parecida com a anterior, eu só tive que acrescentar aqui um índice representando os objetos, e também uma restrição de estoque de objetos, porque agora a quantidade de objetos é limitada, diferente do caso anterior, que era ilimitada. Deixei aqui um exercício para vocês fazerem também, para modelar agora essa nova situação. Então, eu peguei o mesmo exemplo anterior e acrescentei mais um objeto. Então, agora eu tenho um outro objeto de tamanho 10 centímetros. As demandas e os itens são os mesmos, tá bom? E eu estou pedindo aqui para vocês modelarem esse problema matematicamente, considerando pelo menos 6 diferentes padrões de corte para cada tipo de objeto. Ou seja, então, no modelo de vocês vão ter pelo menos 12 padrões de corte, tá bom? 6 para o objeto tipo 1 e 6 para o objeto tipo 2. Existem também o problema de corte de estoque multiperíodo, onde a gente considera também a demanda não somente num período, mas em vários períodos. Então, como que fica a modelagem matemática agora para essa nova situação? Então, aqui eu vou ter como índices K para o tipo de objeto, I para o tipo de item, J para o padrão de corte unidimensional que eu estou considerando, e T, que vai me dizer qual período do horizonte de planejamento eu estou representando. E de KT vai ser a quantidade produzida, né, ou comprada de objetos tipo K no período T. D e T vai ser a demanda do item tipo I no período T. CPJKT é o custo de cortar o objeto tipo K no padrão de corte J no período T. CRT vai ser o custo de estocar o item tipo I no período T. CSKT vai ser o custo de estocar o objeto tipo K no período T. E a IJKT vai ser a quantidade do item tipo I no padrão de corte J, cortado no objeto tipo K, no período T. Então, nessa modelagem agora, a gente vai ter tanto estoque de itens, quanto estoque de objetos. Por quê? Nessa situação, eu permito que itens
que sejam necessários num período posterior sejam cortados antecipadamente, para que eu consiga compor padrões de corte com menor perda e, com isso, minimizar, então, os custos associados a esse processo. Então, como variáveis, eu vou ter a variável YJKT, que vai determinar a quantidade do objeto tipo K cortada no padrão de corte J no período T. RT, a quantidade do item tipo I antecipada, né, ficar em estoque, no período T. SKT vai ser a quantidade do objeto tipo K que vão sobrar em estoque no final do período T. E a função objetiva aqui que eu vou estar considerando é minimizar a perda de material. Então, essa aqui é a representação matemática para esse problema. Então, eu estou aqui minimizando os custos com perda de material, aqui os custos com estoque de itens e aqui os custos com estoque de objetos. O primeiro conjunto de restrições é de atendimento à demanda, então, tudo o que eu corto do item, todos os objetos, em todos os padrões, mais o que veio do estoque no período anterior, menos o que vai ser estocado nesse período, tem que ser igual à demanda do item nesse período. E isso vale para todos os tipos de itens e todos os períodos. Esse segundo aqui é um conjunto de restrições relacionadas ao estoque dos objetos, né? Então, a quantidade de objetos cortados nesse período, considerando todos os padrões de corte, menos o que não foi usado no período anterior, mais o que vai ser estocado, menos, né, o que veio, né, do período anterior, mais o que vai ser estocado nesse período, tem que ser igual, então, ao estoque do objeto nesse período. Por fim, então, eu tenho a restrição de não negatividade e integralidade das variáveis y e das variáveis de estoque também. Esse inteiro também vale para os itens e para os objetos, porque eu não vou estocar meio item nem meio objeto, tá? Eles também são variáveis inteiras. Deixei aqui um exercício para vocês modelarem essa situação. Então, aqui eu tenho um horizonte de planejamento com 3 períodos, onde em cada período a gente tem 2 tipos de objetos disponíveis em estoque. Então, aqui nessa tabela 1 tem as dimensões dos objetos e a quantidade estocada em cada um deles. Tenho 3 tipos de itens demandados, né? Então, a tabela 2 traz aqui o comprimento desses itens e a demanda de cada um deles em cada um dos períodos, tá? Bom, o custo de estocar uma unidade de cada item é 1, independente do item, então eu não variei o custo por tipo de item. E o custo de estocar, então, cada unidade de objeto é 5, também não houve variação por tipo de objeto. Então, eu estou pedindo aqui para vocês fazerem um modelo matemático para representar esse problema de corte multiperíodo, considerando pelo menos 3 diferentes padrões de corte para cada tipo de objeto, tá? Dessa vez eu não coloquei aqui uma representação, mas se vocês tiverem alguma dificuldade, é só me falar e a gente tira as dúvidas depois, tá? Posso, se vocês quiserem, apresentar aí um exemplo de modelagem para vocês. Bom, é só para finalizar, então, agora a nossa aula, eu gostaria de falar para vocês sobre a formulação de Kantorovich, né, como eu tinha falado lá no início da aula, se eu não me engano, já em 1939, Kantorovich propôs aí uma representação do problema de corte, né? E Gilmer e Gomer, no seu trabalho de 63, lá na nota de rodapé, já faz referência a esse trabalho. Esse trabalho de Kantorovich, ele foi
printado, né? Depois, em 1962, então, a versão que é mais fácil de encontrar aí na literatura é essa de 1962, tá? Então, esse aqui é o modelo proposto por Kantorovich. Então, o objetivo é minimizar o número de objetos usados. Então, aqui, a variável YJ vai ser uma variável binária, que vai assumir 1 se o objeto do tipo J for usado, né, se ele for cortado, ou 0 caso contrário. Além disso, eu tenho um outro conjunto de variáveis, que são as variáveis x e j, que vai representar o número de vezes que o item tipo I é cortado no objeto J. Então, aqui, como índices I é o tipo de item, J o objeto, LJ é o comprimento do objeto tipo J, LI o comprimento do item tipo I, e DI a demanda do item. Então, aqui no primeiro conjunto de restrições é aquela restrição física do objeto, né? Então, tudo que eu cortar de itens, né, a soma dos comprimentos por item, não pode ultrapassar a dimensão do objeto. Então, aqui, se eu corto o objeto, meu y vale 1, se eu não corto, ele vale 0. E essa aqui é a restrição de atendimento à demanda, então, para cada item, né, então, tudo que eu cortar do item em todos os padrões tem que ser maior ou igual à quantidade demandada. X e J são variáveis inteiras e não negativas, e Y são variáveis binárias, tá? Então, essa é uma representação para o problema de corte unidimensional proposta por Kantorovich. Na verdade, essa formulação, ela já está, ela foi reescrita em termos mais atuais, tá? Com a notação atual que a gente está acostumado, nós estamos acostumados. Se vocês olharem lá no artigo, a formulação apresentada está um pouquinho diferente dessa, tá? Aqui ela está reescrita com a notação atual. E também tem a formulação de Valério de Carvalho, proposta lá em 1996, onde ele representa o problema de corte através de um modelo de fluxos em arcos, tá bom? É uma formulação bastante interessante, ela foi bastante utilizada e ainda vem sendo desde que foi proposta em 1996. Então, aqui o problema de corte de estoque unidimensional, ele vai ser representado por um grafo orientado, o qual é composto por dois conjuntos. Um conjunto V, que vai ser o conjunto dos vértices, né? E um conjunto A, que vai ser o conjunto de arcos, tá bom? Aqui nesse conjunto de arcos, cada elemento é representado por um par ordenado. Então, os pares ordenados AB vão representar os itens, e aí se eu quero saber o comprimento do item, basta eu fazer B menos A, e também por um conjunto de arcos que vão representar as perdas, tá bom? Então, K e K mais 1 vão nos dar as perdas. L, então, é o comprimento do objeto, e LI é o comprimento do item I. Então, eu coloquei aqui um exemplo para ilustrar para vocês como que é feita essa representação do problema através de fluxos, né, de um modelo de fluxos em arcos. Então, eu estou considerando aqui em estoque um objeto de comprimento 5 e apenas 2 itens demandados, um de comprimento 3 e outro de comprimento 2. Então, como o meu objeto tem dimensão 5, eu vou ter aqui os nós de 0 a 5, né, representando as unidades, e as possíveis representações dos itens. Então, aqui, de 0 a 2, eu posso ter uma unidade do item 2, ou de 1 a 3, ou de 2 a 4, ou de 3 a 5. E a mesma coisa para o item 1, ó, de 0 a 3, eu posso ter uma unidade cortada aqui do item 1, ou de 1 a 4, ou de 2 a 5. Então, são todas as possíveis representações dos itens no objeto. E aqui, eu tenho as perdas, né, nesses arcos aqui. Então, de 0 a 1, eu tenho a perda de 1, de 1 a 2, uma perda, de 1 a 3, outra perda, e assim vai até o final.
Então, se eu quero representar um padrão de corte, por exemplo, o padrão de corte nesse grafo aqui nada mais é que um caminho do vértice 0 até o vértice 5, que é o comprimento do objeto. Então, qualquer caminho nesse grafo aqui vai me dar um padrão de corte. Então, eu ilustrei aqui, por exemplo, o caminho de 0 a 2 e de 2 a 4, de 4 a 5, é um padrão de corte, onde eu vou ter uma unidade do item tipo 2, duas unidades do item tipo 2, né? Um outro possível padrão, ó, seria de 0 a 2 e de 2 a 5, onde eu teria uma unidade do item 2 e uma unidade do item 1 com perda zero. Okay? E assim vai todas as possíveis combinações. Então, cada caminho nesse gráfico vai me dar um possível padrão de corte. Então, o problema é formulado como um problema de minimização de fluxo, né, entre os vértices 0 e L, com restrições adicionais que vão impor que a soma dos fluxos dos arcos, representando cada pedido, deve ser maior ou igual à quantidade demandada. Então, se Z vai me representar a quantidade de objetos utilizados para atender a demanda, e X e J, onde I é menor que J, a variável de decisão que vai determinar a quantidade de vezes que uma ação ocorreu na posição do arco IJ, ou seja, o número de itens de largura J menos I, colocadas no padrão de corte, a uma distância de I unidades do lado esquerdo do objeto. Eu tenho essa, então, a representação do problema através de um modelo matemático. Então, eu estou minimizando Z aqui, que é a minimização do fluxo no gráfico, né, vai me dar a quantidade total de objetos usados. A primeira conjunto de restrição é de balanceamento de fluxo, né, onde vai estabelecer que todo o fluxo que entra em um vértice saia, e também vai garantir que o fluxo no gráfico vai se manter, ou seja, o fluxo Z que sai do vértice 0 vai ser o mesmo que vai chegar lá no vértice L, né? Então, tudo que saiu do início chegou lá no fim. O segundo conjunto de restrições é de atendimento à demanda, então, tudo que eu vou cortar desse item tem que ser maior ou igual à quantidade demandada. E o terceiro conjunto de restrições são de não negatividade e integralidade das minhas variáveis. Então, esse é o modelo proposto lá por Valéria de Carvalho em 1996, também para representar o problema de corte de estoque unidimensional. Bom, pessoal, eu já falei, acho que o suficiente. Se vocês tiverem alguma dúvida, ficarem com alguma dúvida, a gente esclarece nos atendimentos, tá? E aí, na próxima aula, a gente dá continuidade, onde a gente vai a esse estudo, onde a gente vai ver, então, mais modelagem de problemas e métodos de solução também para resolver os problemas de corte de estoque. Então, até a próxima aula.